Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, passou o dia no Rio. Ele disse que vai compor todo o ministério com critérios técnicos e de competência. O candidato defendeu também uma reforma política com o fim da reeleição. Jair Bolsonaro saiu de casa por volta das 10 da manhã. O único compromisso na agenda de hoje foi a gravação de programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Depois de gravar, o candidato do PSL deu entrevista e falou sobre as propostas que tem para a educação. Você tem que restabelecer a autoridade do professor em sala de aula. Você tem que ter um currículo voltado para formar um bom profissional no futuro. 70% da garotada lá da nona série do ensino fundamental não sabe fazer uma regra de 3, não sabe interpretar um texto e tem dificuldades para responder perguntas básicas sobre ciência. Tem que mudar isso daí. Não é fácil? Não é. Para implementar as propostas, Jair Bolsonaro disse que o ministro da Educação e todo o primeiro escalão do governo vão ser escolhidos por critérios técnicos, sem a interferência de partidos políticos. Tem que ser alguém que entenda aquele assunto, assim como na defesa vai ter um oficial general de 4 estrelas. No Itamaraty, alguém do Itamaraty. Da agricultura, alguém que venha indicado pelo setor produtivo. A educação não é diferente. A nomeação dos ministros está escolhendo por critérios técnicos, né? Competência, autoridade, patriotismo e iniciativa. Ainda comentando a indicação de uma eventual equipe de governo, o candidato defendeu autonomia para o Banco Central. O Banco Central tem que ter autonomia política. Falando de política externa, Bolsonaro defendeu a presença do Brasil no Mercosul, mas disse que pretende mudar o relacionamento do país com o bloco. Você não pode jogar para o alto o Mercosul. Muita gente investiu dinheiro aí, países outros. Agora, o que não pode é continuar sendo usado um acordo como esse para atender interesses ideológicos. Nós vamos buscar maneira de fazer comércio com toda a América do Sul, repito, sem o viés ideológico. O candidato do PSL também falou sobre reforma política. Disse que, se eleito, vai propor mudanças na área. Entre elas, destacou o fim da reeleição. O que eu pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, eu acho que seria uma excelente reforma política, né? Você acabar com o instituto da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminui um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares. E também nós temos um sistema eletrônico de votação confiável, que possa ser auditado. Acho que dessa forma já ajudaria muito a reforma política. Depois da entrevista, Jair Bolsonaro voltou para casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde passou o restante do dia descansando. A Polícia Federal pediu à Justiça a prorrogação do prazo para a conclusão do segundo inquérito que investiga o atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro do PSL. Esse segundo inquérito analisa se houve coautoria no crime, com a participação de terceiros ou de grupos criminosos. No primeiro inquérito, a PF concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho quando atingiu Bolsonaro com uma facada no abdômen. A Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido. Manifestantes protestaram contra o candidato Jair Bolsonaro